Arnold Bennett nasceu em 1867 e morreu em 1931. Foi um autor e dramaturgo inglês amplamente reconhecido por seus romances, ensaios e obras teatrais. Ele é mais conhecido por retratar a vida cotidiana da classe média inglesa em suas obras. Alguns dos temas abordados por Bennett incluem autodesenvolvimento, organização pessoal e o impacto do ambiente na vida das pessoas. No vídeo de hoje, veremos um resumo do livro Como Viver Bem em 24 Horas por Dia, publicado em 1910, 4 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Esse livro oferece conselhos práticos sobre como aproveitar melhor o tempo, desenvolver autodisciplina e encontrar equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer. Apesar de ter sido escrito há mais de um século, muitas de suas ideias ainda ressoam com leitores contemporâneos interessados em produtividade e desenvolvimento pessoal. Capítulo 1. O problema do tempo. Arnold Bennett inicia o livro chamando a atenção para um fato simples, mas frequentemente negligenciado. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos, independente de sua classe social, riqueza ou ocupação, recebem as mesmas 24 horas diárias. No entanto, o problema não está na quantidade de tempo, mas na forma como ele é utilizado. Ele critica a maneira como as pessoas tendem a tratar o tempo como algo infinito ou insignificante. Muitas vezes gastamos nossas horas sem pensar, deixando que tarefas rotineiras e triviais consumam a maior parte do nosso dia. Bennett aponta que essa negligência leva a uma sensação constante de insatisfação, como se a vida estivesse passando sem propósito. Bennett propõe que, para resolver esse problema, precisamos mudar nossa mentalidade. Ele nos convida a enxergar o tempo como o nosso maior capital e a tratá-lo com o mesmo respeito e planejamento que daríamos ao dinheiro ou aos outros recursos valiosos. Como você está gastando nossas 24 horas diárias? 3 respostas para você fazer. Primeira resposta, reflexiva. Eu percebo que muitas das minhas horas são consumidas por tarefas automáticas, como navegar nas redes sociais ou assistir a séries sem critério, sem pensar no impacto que isso tem no meu dia a dia. Resposta número 2, otimista. Tenho tentado usar parte do meu tempo para aprender algo novo, como leitura ou estudar um hobby, mas ainda assim poderia organizar melhor meu dia. Resposta número 3, a resposta crítica. Muito do meu tempo perdido em deslocamentos ou em reuniões que poderiam ser mais produtivas e acabo sentindo que não controlo minhas horas. Quais atividades poderiam ser eliminadas ou substituídas por algo mais significativo? 3 respostas. Primeira, resposta prática. Posso reduzir o tempo que passo no celular, especialmente em apps de entretenimento, e usar essas horas para algo mais enriquecedor, como praticar um idioma ou me exercitar. Resposta transformadora. Resposta número 2. Poderia substituir o hábito de assistir televisão antes de dormir por uma leitura leve ou uma reflexão sobre o dia. Resposta 3. Direta. Gasto muito tempo procrastinando tarefas importantes. Se eu planejasse melhor, teria mais espaço para o que realmente importa. Enfim, perguntas e respostas para você refletir um pouco sobre o seu dia a dia. Capítulo 2. A valorização do tempo. Nesse capítulo, Arnold Bennett expande a ideia de que o tempo, além de ser precioso, é frequentemente mal utilizado porque não é visto como ativo de valor. Ele desafia um mindset predominante de que viver acontece apenas em momentos específicos, como nas férias, nos fins de semana ou em grandes eventos. Essa visão limitada, segundo ele, faz com que muitas pessoas negligenciem as oportunidades presentes nas horas comuns do dia a dia. Bennett argumenta que a vida não se resume às horas de trabalho ou lazer oficial, entre aspas. Pelo contrário, é nas horas aparentemente insignificantes, como antes ou depois do expediente, que temos a chance de enriquecer nossa vida. Como dizia o Ícaro de Carvalho, trabalho depois do trabalho. Ele destaca que as pessoas muitas vezes se queixam de não ter tempo para si mesmas, mas não percebem que deixam de aproveitar as horas que já possuem. Reflexão proposta. Como você pode transformar suas horas comuns em momentos significativos? 3 respostas. A primeira é prática. Posso dedicar os meus primeiros 30 minutos do meu dia para meditar ou planejar as tarefas mais importantes, em vez de começar o dia no piloto automático. Ou planejar o dia, a semana inteira, no domingo, por exemplo, em um excelente hábito. Resposta criativa. Resposta número 2. Posso usar o tempo no transporte público para ouvir podcasts, ou audiolivros, ou ler um livro sobre temas que me interessam. Resposta 3. Introspectiva. Em vez de passar as noites assistindo TV sem critério, posso escrever sobre o meu dia, refletindo sobre meus objetivos ou ler algo inspirador. Resposta número 4. Começar pequenas práticas diárias, como caminhar enquanto penso nas coisas boas do dia, ou apreciar um café sem distrações. Resposta número 5. Transformadora. Decidi criar um hábito de dedicar 15 minutos à noite para estudar um novo idioma ou praticar algo que sempre quis aprender. Eu sugiro que você faça um pouquinho mais. Estudar um idioma é algo bastante complexo em relação às outras áreas do conhecimento, principalmente se você é um iniciante. Então eu recomendaria de mais ou menos de 30 a 40 minutos, no mínimo por dia. Ainda acho pouco, mas já dá para um bom começo.
Capítulo 4. Sugestões para começar. Nesse capítulo, Arnold Bennett adota uma abordagem prática e excessiva para ajudar o leitor a iniciar a jornada de aproveitar melhor as 24 horas do dia. Ele reconhece que a mudança de hábitos pode ser desafiadora, sim, então sugere começar com pequenos passos, né? Como todos nossos objetivos da vida começam com pequenos passos, né? Como dizia o Ícaro de Carvalho, mide 10 anos. Proposta principal. Reserve 90 minutos do dia para atividades que enriqueçam a mente e o espírito. Não é necessário mudar sua rotina drasticamente, mas sim identificar momentos que podem ser realocados de tarefas menos importantes para atividades significativas. Isso é bastante parecido com o que o filósofo Guilherme Freire diz. Ele aconselha as pessoas a fazerem 1 hora de oração, atividade física e leitura por dia. Isso daria totalizando 3 horas por dia aí dessas atividades conjuntas. Pode parecer muita coisa, mas é algo completamente transformador. E para ser bem sincero, eu acho 1 hora de leitura muito pouco para se você quer evoluir de vida, principalmente rápido, de uma maneira um pouco mais rápida. 1. Divida o tempo em blocos manejáveis. Ele propõe alocar 30 minutos pela manhã, 30 à noite e os outros 30 minutos durante o dia, pode ser à tarde, né? E se tornar a prática menos desgastante. Escolha atividades enriquecedoras. 2. Bennett recomenda começar com algo que estimule a mente, como a leitura, escrita ou aprendizado de um novo tópico. Ele enfatiza que o objetivo não é apenas adquirir conhecimento, mas cultivar uma mente mais criativa e consciente. 3. Seja consistente. A consistência é mais importante do que a intensidade. Mesmo que pareça pouco, 90 minutos diários somam mais de 10 horas por semana dedicadas ao desenvolvimento pessoal. 4. Aceite a imperfeição inicial. Bennett tranquiliza o leitor, afirmando que, no início, é normal sentir dificuldades em ajustar a rotina. Ele encoraja a persistência e o foco no progresso, e não na perfeição. Capítulo 5. Os benefícios do pensamento. Neste capítulo, Arnold Bennett enfatiza a importância de desenvolver o hábito do pensamento ativo e consciente. Ele argumenta que muitas pessoas passam pela vida no piloto automático, sem dedicar tempo para refletir profundamente sobre si mesmas, suas ações e o mundo ao seu redor. Ideias principais. 1. O valor do pensamento intencional. Bennett propõe que a prática de pensar de forma deliberada e profunda pode trazer clareza, propósito e soluções para desafios diários. Ele destaca que a reflexão é um exercício poderoso que promove autoconhecimento e criatividade. 2. A diferença entre pensamento útil e distração mental. Ele alerta que o pensamento deve ser direcionado e não apenas uma corrente de ideias aleatórias. Pensar profundamente significa escolher um tema ou problema para analisar, em vez de deixar a mente navegar sem rumo. 3. Integra o pensamento na rotina. Bennett sugere momentos específicos, como caminhadas ou intervalos do trabalho, para praticar essa reflexão ativa. Ele acredita que até os momentos mais simples podem ser transformadores em oportunidades de pensamento produtivo. Aqui estão alguns exemplos práticos de como implementar o pensamento consciente na rotina. 1. Durante o café da manhã. Ao invés de assistir TV ou mexer no celular, dedique alguns minutos para planejar mentalmente o dia. Pergunte-se, por exemplo, qual a prioridade de meu dia? Como posso lidar com os desafios que enfrentarei? 2. Caminhadas ou exercícios leves. Use esse tempo para refletir sobre um tema específico, como um problema que precisa resolver ou uma ideia que deseja explorar. Como, por exemplo, como posso melhorar meu desempenho no trabalho sem comprometer meu bem-estar? 3. Durante trajetos no transporte público ou de carro. Desligue o rádio ou os fones por alguns minutos e pense sobre seus objetivos de longo prazo. O que eu estou fazendo hoje que me aproxima das metas futuras? A vida que eu estou tendo hoje me levará ao futuro que desejo? 4. No final do expediente, antes de iniciar o trabalho, por exemplo, tire 10 minutos para revisar o que você fez no dia e o que pode ser melhorado amanhã. O que deu certo hoje? O que posso ser de forma diferente para ser mais eficiente amanhã? E mais produtivo, consequentemente. 5. À noite, antes de dormir. Faça uma revisão do seu dia. Quais foram os momentos mais importantes de hoje? Por quê? Como eles contribuíram para o meu crescimento ou conhecimento? Dicas para garantir consistência. Escolha um tema por semana para refletir, como propósito, relacionamentos, trabalho, etc. Mantenha um bloco de notas ou um app de anotações para registrar seus pensamentos mais relevantes. Isso é essencial. Estabeleça lembretes em horários específicos até que se torne um hábito natural. Capítulo 9. O planejamento do dia. No capítulo 9, Arnold Bennett aborda a importância de planejar o dia com cuidado e atenção, uma forma de garantir que cada hora seja bem aproveitada e direcionada para as prioridades corretas. Ele enfatiza que, sem um plano, é fácil perder-se nas demandas do cotidiano e não alcançar os objetivos desejados. As ideias principais do capítulo são: 1. O planejamento diário é essencial. Bennett sugere que cada pessoa dedique um momento do dia, preferencialmente pela manhã ou no dia anterior, para planejar suas atividades. Ele destaca que um bom planejamento envolve tanto as tarefas profissionais quanto as pessoais, incluindo tempo para lazer e reflexão. 2. Prioriza as tarefas mais importantes. Ao planejar, é crucial dar atenção ao que realmente importa. O autor recomenda que organizar as tarefas para ordem de importância,
dando prioridade àquelas que contribuem diretamente para o seu crescimento pessoal e profissional. Ele sugere usar a técnica de primeiro as coisas mais importantes, ou seja, começar o dia com as tarefas mais desafiadoras ou significativas. Deixarei na descrição livros que falam sobre isso. 3. Seja flexível, mas com disciplina. Bernett sugere que o planejamento não deve ser rígido a ponto de se tornar uma fonte de estresse. A flexibilidade é importante para lidar com imprevistos, mas o compromisso com o planejamento deve ser mantido para evitar distrações. Duração do planejamento. O autor sugere que ao planejar seja feita uma estimativa de quanto tempo cada tarefa vai levar. Isso ajuda a evitar sobrecarga e garantir que você tenha tempo para cumprir cada atividade dentro do limite estabelecido. Eu faço isso e costumo acrescentar 20 a 30 minutos a mais na tarefa, principalmente se for uma tarefa mais importantes. Organiza uma tarefa e vê que ela durará cerca de 2 horas ou 1 hora para fazer. Você acrescenta mais 20 ou 30 minutos no máximo para lidar com imprevistos que podem ocorrer. 5. Planejamento para o descanso. Bennett destaca que o planejamento não se refere apenas ao trabalho, mas também ao descanso. Ele sugere que seja incluído tempo para relaxamento, lazer, pois essas atividades são igualmente importantes para a produtividade e bem-estar. 10. A utilização do tempo livre. No capítulo 10, Arnold Bennett traz a importância de como usamos o tempo livre e como ele pode ser uma ferramenta valiosa no crescimento pessoal. Ele questiona a visão popular de que o tempo livre deve ser consumido exclusivamente com entretenimento ou descanso passivo. Pelo contrário, argumenta que esse tempo pode ser uma oportunidade para aprimorar habilidades, refletir ou até mesmo relaxar de forma mais produtiva. As ideias principais são: 1. Não desperdício do tempo livre. Bennett sugere que, ao contrário do que muitos pensam, o tempo livre não precisa ser usado apenas para lazer superficial. Ele propõe que seja aproveitado para atividades que alimentem a mente, como a leitura, o aprendizado a partir de hobbies produtivos. Principalmente a leitura, algo que ele enfatizava muito. 2. A importância do descanso ativo. Em vez de simplesmente descansar de forma passiva, Bennett defende que um tipo de descanso que também contribui para o bem-estar emocional e mental. Ele sugere atividades como caminhada ao ar livre, meditação ou até mesmo reflexão sobre o dia, que recarregam as energias sem anular a produtividade do tempo. Aproveite os momentos de espera. O autor também recomenda aproveitar momentos de espera, como filas ou viagens curtas, para atividades úteis. Isso pode ser a leitura de um livro, ouvir podcasts, aprender algo novo através de recursos digitais, etc. Esses momentos importantes, somados, podem prestar uma quantidade significativa de tempo produtivo ao longo da semana. E é isso. Espero que tenham gostado do nosso primeiro conteúdo. O próximo vídeo será um tema relacionado à corrida e caminhada. Deixe sugestões de vídeos e melhorias para o canal aqui nos comentários. E espero te no próximo vídeo.